Olá, família Creare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana. Hoje nós vamos falar sobre doenças de primavera e de verão. Que diferente, né? Em geral a gente costuma ouvir falar de doenças de inverno, que são os resfriados, que são, essas infecções. Também falaremos aí em algum outro momento, em algum outro vídeo. Mas nessa época do ano que estamos entrando aqui no nosso país, que é a partir de setembro, outubro e daí vai, durante toda a primavera, todo o verão, existem algumas infecções, algumas situações que são mais comuns de acontecerem. E nós vamos falar um pouquinho sobre elas. A primeira dessas situações que a gente tem que lembrar é a questão das gastroenterites. O que significa isso? Gastroenterite é o nome mais técnico para o que, em geral, a população costuma chamar de virose, que são aquelas situações que tem a diarreia, que tem o vômito. É muito comum quando o tempo está mais quente, as crianças vão beber mais, mexer mais nas coisas, beber mais uma água, brincar em lugares que às vezes estejam mais contaminados, vão ter mais contato umas com as outras, colocar a mão na boca, vão ter mais esse movimento, então o risco de pegar essas infecções aumenta um pouquinho mais. Existem diversas causas, existem causas bacterianas, parasitárias, mas as mais comuns são as causas virais, que em geral são infecções benignas, autolimitadas, ou seja, vão se resolver aí com o passar dos dias. Mesmo assim, elas são importantes e nós temos que considerar que alguns cuidados precisam ser tomados. O primeiro deles, depende da idade da criança. Um nenezinho, quanto menor a criança, quanto mais bebê a criança, menor de 2 anos e mais ainda menor de 6 meses e mais ainda o recém-nascido, que é menos de 28 dias, mais risco essa criança tem de complicações. A principal complicação é a desidratação. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, era muito comum as crianças morrerem de diarreia, de vômito por causa da desidratação. Felizmente, com o advento do saneamento básico, do maior acesso a informações, a medidas de higiene, a medidas de hidratação, o soro caseiro, que teve uma grande importância nesse processo, essa questão desse número de óbitos diminuiu exponencialmente, diminuiu muito. Mas ainda temos que considerar que é uma complicação possível. Então, quando a criança tiver com um quadro aí de vômito, diarreia, a primeira coisa é se atentar para a oferta de líquidos dessa criança, ver se ela está ingerindo bastante líquido, principalmente a água. Qualquer dúvida, qualquer coisa que chame muita atenção, se estiver tendo muitos episódios, se não estiver conseguindo tomar nem água, se a criança estiver muito caidinha, é interessante procurar o seu médico pediatra, uma unidade de pronto atendimento, se for o caso de uma situação de urgência. Tá certo? Bom, esse foi aí uma das doenças aí mais comum nessa época do ano. Nós vamos trazer algumas outras, então continue acompanhando a gente aqui e até breve.